Capítulo 9. Elizabeth Raquel Lavina Carniato, Otávio Benito Lavina e Olinda Nese Lavina. Sequência do capítulo 3. O tempo passava sem grandes novidades. Tudo era muito simples e tranquilo na pacata Belvedere. Embora a comunidade ficasse afastada em torno de 11 quilômetros da cidade, havia muita semelhança no modo de viver das pessoas que lá moravam com as das pessoas da cidade. Muitos cidadãos residentes nas cidades acreditavam que os moradores de Belvedere, por serem em sua maioria netos de italiano, não sabiam falar corretamente a língua portuguesa. Assim, não raramente ficavam surpresos com a forma quando eram recebidos, já que os moradores, mesmo se não falassem corretamente a nossa língua, tratavam todos com muita educação e respeito. Na comunidade, grande parte das famílias laborava na lavoura, mas muitos homens trabalhavam na mineração de carvão nas comunidades de Rio Carvão e Santana. Nossa família aos poucos foi diminuindo. Roberto e Jorge passaram a trabalhar e morar em Uruçanga, depois se casaram e continuaram residindo lá. João e Bernadette também trabalhavam em empresas, mas continuaram vivendo em Belvedere durante mais alguns anos. Já Cecília foi trabalhar em Uruçanga e por um período morou com a família do meu irmão Roberto. Depois de um certo tempo, meus irmãos João, Bernadette e Cecília alugaram uma casa e foram morar juntos, dividindo o aluguel em todas as demais despesas da casa. Mas sempre que podiam, iam para a casa dos nossos pais para nos visitar. O comércio do meu pai continuava funcionando todos os dias. Durante semanas, fregueses geralmente frequentavam a venda nos finais da tarde. Porém, era nos finais de semana que, além dos senhores de mais idade, os jovens frequentavam o bar. Lá eles conversavam, jogavam sinuca e cartas. Naquela época, os jogos de cartas em estabelecimento eram permitidos. Vendíamos as fichas aos jogadores, aos quais, conforme a cor, tinha um valor específico. Depois, os jogadores passavam o dia jogando vários tipos de jogos, como pife-paf, canastra, bisca, 3-7, triunfo, cacheta, pontinho, truco. Isso dependia do número de parceiros para os jogos. No final, as fichas eram trocadas por dinheiro e assim vencia quem tinha o maior número de fichas. Aos sábados à noite era comum que os jogos se estendessem até altas horas da madrugada. Às vezes tinha muito barulho, principalmente quando os fregueses exageravam um pouco mais na bebida, ou quando aumentava o movimento de pessoas, sobretudo de jovens jogando sinuca. A nona Antonieta morava nos fundos da venda, e nessa época era eu quem fazia companhia para ela, em todas as noites. Nos fins de semana não sei como ela conseguia dormir. Era comum ficarmos horas e horas deitados na cama conversando ou escutando a conversa dos fregueses que falavam alto enquanto jogavam. Em Belvedere costumava-se bater o sino 3 vezes por dia, às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas. Batia-se ainda quando morria alguém da comunidade, como aviso para os demais, e conforme o tipo de batida, era possível identificar se a pessoa que morreu era homem ou mulher, idoso, jovem ou criança. Também se batia o sino quando um temporal aparentemente perigoso estava a caminho. Com isso, o temporal seria enfraquecido e a comunidade estaria livre do perigo. E acreditem ou não, todas as vezes em que o sino foi tocado antes do temporal se formar, a comunidade estava protegida. Essas tradições do sino são mantidas até os dias atuais. Aos domingos, as celebrações na igreja São Miguel Arcanjo, geralmente terço, de vez em quando missa, ocorriam às 10 horas, quando o sino era batido pela terceira e última vez. Era costume baterem um sino 3 vezes, de hora em hora, sendo que o primeiro sinal era às 8. Nós abríamos a venda por volta às 8 horas e fechávamos temporariamente assim que batia o sino pela terceira vez. E só fechávamos quando o último freguês fosse para casa. Atualmente as celebrações no domingo acontecem às 9 horas. Os homens que vinham de lugares mais distantes para participar do terço ou missa muitas vezes ficavam na venda jogando e pediam para que preparássemos café para o almoço. O almoço, então, era pão, sardinha e café que minha mãe preparava lá em nossa casa. Depois levávamos para eles num lugar reservado, onde meu pai usava como escritório. Em 1980, com meus 16 anos, eu trabalhava sempre ajudando na venda. Quando meu irmão Gilson ficava aos sábados trabalhando no balcão,
atendendo aos fregueses que jogavam até de madrugada. E eu e meu pai, aos domingos pela manhã, abríamos a venda e começávamos o atendimento. Os senhores de mais idade gostavam de ir até a venda e contar histórias. Lembro muito bem do seu Antônio, seu José, seu Severino e o seu filho Valmor, meu padrinho Olívio, seu Lourenço e seu filho Otávio, seu Ângelo. Todos sempre conversavam, tomavam algum aperitivo e, quando tinham um parceiro, jogavam cartas. Tio Lídio morava ao lado da venda, era casado com a irmã do meu pai, tia Celsa, e assinava o jornal Correio Rio-Grandense. Nesse jornal tinha uma seção que apresentava histórias escritas em italiano. Como o tio sabia que eu gostava de ler, ele pegava o jornal e levava para mim. Era muito bom ler aquelas histórias engraçadas e escritas em italianos. Ao mesmo tempo que eu me divertia com as histórias, também aprendia muito. Quando eu não sabia o significado de alguma palavra, meu pai me explicava e, assim, eu conseguia entender toda a história. Durante certo tempo fiquei trabalhando só em casa, ajudando nos afazeres domésticos e na venda, quando o movimento aumentava. Porém, a saúde do pai já não era as melhores. Nessa época, nós já sabíamos que a doença dele era enfisema pulmonar. Os gastos com remédios eram altos. De tempos em tempos ele tinha pneumonia. E sempre que precisava ficar internado, minha mãe o acompanhava no hospital.